Bom, pessoal, aqui está a resposta do nosso desafio 11. O desafio 11 tinha o seguinte: examine os 3 períodos. As questões de física são difíceis. Ele entrou em casa apressadamente e o candidato saiu do exame cansadíssimo. E aí perguntava: os predicados assinalados nas 3 fases são? Eu quero saber os predicados. Então, eles são verbal, nominal e verbo nominal. Aí eu teria que fazer a análise e ver qual era a alternativa que correspondia a eles. Vamos lá, então. O que eu fiz? Eu separei os três períodos, né? E coloquei ali. O que eu tenho que cuidar primeiro? O que são? Onde é que estão os meus verbos? Olha só, as questões de física são difíceis. O são, ele entrou em casa apressadamente. Entrou e o candidato saiu do exame cansadíssimo. Então, marquei meus 3 verbos, agora eu vou ver a diferença deles entre verbos de ação e verbos de ligação. Porque o predicado ele vai se dar através disso. O núcleo dele, né? O núcleo desse predicado vai se dar através desses verbos. A primeira questão. O primeiro período. As questões de física são difíceis. Aqui eu estou tendo o quê? Aqui eu estou tendo um verbo de ligação, está me dando o estado dessas questões. Tá? O segundo, ele entrou em casa apressadamente. Verbo entrar, quem entra, entra. É um verbo de ação. Então, dessa forma aí, verbo ação. O candidato saiu do exame cansadíssimo. Verbo ação. Ok? O que mais eu teria que cuidar? Há uma diferença entre o teu verbo de ligação, tá? Esse verbo de ligação já fica marcado ali. Marquei ele. Então, aqui eu já tenho uma ideia que aqui eu tenho um estado, uma situação. Então, tranquilo. No segundo, eu vou lá, o verbo é de ação. Aí eu vou procurar se eu tenho predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Apressadamente até me dá uma situação de predicativo do sujeito, o modo que ele entrou. Mas aí eu vou para o verbo, amores. O verbo entrar, quem entra, entra. Então, o em casa seria uma adjunta adverbial de lugar e apressadamente uma adjunta adverbial de modo. Mas o verbo não deixa de ser um verbo de ação. Já o candidato saiu do exame cansadíssimo. O saiu é um verbo de ação e o cansadíssimo é a forma como o candidato estava. Então, dessa forma aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aquele meu verbo, aquele meu complemento lá, o meu predicativo do sujeito fazendo referência ao sujeito candidato. Então, aqui eu vou ter uma situação já que eu tenho que me alertar, porque eu tenho tanto o verbo de ação como tenho um predicativo, ok? Vamos lá para as respostas, então. Como o meu primeiro período aqui, o verbo é de ligação, então eu já sei que todo verbo de ligação, ele vai me dar um predicado o quê? Nominal. Show de bola, fechei com essa alternativa. Já o segunda, ele entrou em casa apressadamente, o verbo é de ação. Eu tenho adjuntos adverbiais aqui, tá? Então, se o meu verbo é de ação, então eu tenho um predicado verbal. E já o terceiro, o candidato saiu do exame cansadíssimo, como eu tenho o verbo de ação e tenho um predicativo do sujeito, ou poderia ter até um predicativo do objeto, tá? Então eu vou ter um predicado verbo nominal, tá? Se eu tiver predicativo do sujeito ou do objeto, o meu predicado, tá? Eu tenho ali um predicado nominal. Aí eu tenho que cuidar o que é o meu verbo. Se ele for um verbo de ligação, é um predicado nominal. Se ele for um verbo de ação, aí eu vou ter o quê? Um predicado verbo nominal. Dessa forma aqui, a resposta seria a letra B. Tá? Então tá, meus amores. Um beijo para vocês, um beijo do gordo aí e até a próxima semana com outro desafio.